Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso curso de ótica geométrica. E primeiro vamos definir o que é o nosso objeto de estudo e quais são os nossos objetivos com essa nova disciplina. Bom, primeira coisa, como o próprio nome diz, ótica está relacionado à visão. A visão vai estar relacionada aos raios luminosos, que quando interagem com a nossa retina nos permitem ver os objetos. E a parte de geométrica é porque nós vamos fazer uso da geometria plana para poder visualizar como que esses raios fazem suas trajetórias até chegar aos nossos olhos. E no final, nós vamos ter como objetivo estudar os fenômenos, como os eclipses, o funcionamento dos espelhos, das lentes e outros instrumentos que utilizam a luz para poder gerar imagens. O nosso primeiro conceito básico são os objetos que emitem luz, que nós vamos chamar de fontes luminosas. Então, eles que fazem, de alguma maneira, a emissão da luz que vai interagir com os objetos e depois chegar aos nossos olhos. Elas podem ser classificadas de diversas maneiras. A primeira classificação interessante é a primária ou secundária. A fonte de luz ela é dita primária quando o objeto produz luz própria. E a fonte de luz é dita secundária quando o objeto não produz luz própria. Um exemplo de fonte de luz primária pode ser o nosso Sol, podem ser as lâmpadas, qualquer objeto que naturalmente possa emitir luz. Já as fontes de luz secundárias são aquelas que não possuem luz própria. E nós podemos citar como exemplo a própria Terra, os objetos como cadeira, mesa, que não emitem luz naturalmente. Outra forma de classificar essas fontes luminosas é com relação ao seu tamanho. Nós vamos chamar de fontes pontuais ou fontes extensas. A diferença não é só o tamanho dessas fontes, mas como nós a visualizamos. Por exemplo, se você olha para uma estrela de noite no céu, o que você vê é um pontinho. Esse pontinho ele está representando um objeto que pode ser maior, muito maior às vezes do que o nosso Sol. Mas como ele se encontra muito longe da gente, nós o observamos como uma fonte de luz dita pontual. Já as fontes extensas são o contrário. Geralmente são objetos que estão próximos da gente. Se você pegar uma lâmpada, por exemplo, aquelas tubulares, e olhar para o teto, estiver próximo a ela, você vai ver que ela tem toda uma extensão, e essa extensão é que vai emitir radiação luminosa para a gente. Na prática, a fonte pontual vai ter só uma região, um ponto, da onde a luz vai sair em todas as direções, a princípio, e homogeneamente, ou seja, não vai ter nenhuma preferência de mais luz para um lado ou mais luz para o outro. Já a fonte extensa, ela emite luz de vários pontos, assim. Então, ela é como se fosse uma infinidade de fontes luminosas pontuais. O nosso principal estudo vai ser com fontes luminosas pontuais. Mas, em alguns casos, nós vamos fazer uso das fontes extensas para poder entender melhor os fenômenos que estão acontecendo. O segundo conceito básico são os meios em que essa luz ela pode se propagar. Existem três meios mais simples que nós podemos estudar. São os meios transparentes, translúcidos e opacos. Os meios transparentes são aqueles em que a propagação luminosa não é interrompida, não sofre nenhuma alteração durante a sua trajetória. Em geral, nós podemos considerar o ar atmosférico como um meio de propagação transparente. Você consegue enxergar a luz que se propaga através desse ar sem que o objeto sofra nenhuma deformação. Os vidros lisos também funcionam como um bom meio transparente. Já nos meios translúcidos, a luz que vinha se propagando, ela pode sofrer algumas perturbações na sua trajetória.
E o objeto final que você enxergar, ele pode acabar ficando um pouco deformado em relação ao objeto original. Um ótimo exemplo disso é aquele vidro canelado, que você olha através dele, você consegue enxergar que tem alguma coisa do outro lado, mas a imagem não fica muito nítida. A água, quando ela está com ondas, ela funciona da mesma maneira. Já os meios opacos, eles não permitem a propagação da luz. A luz bate aqui nesse, por exemplo, num determinado objeto e ela não consegue transpor esse objeto. Então, se você está desse lado, você não consegue enxergar o que está do outro lado. Um exemplo disso pode ser a parede, podem ser o concreto, papelão, outros objetos assim que você não consegue enxergar através dele. Quando nós fazemos a classificação opaco aqui, nós estamos falando para o raio de luz, né? Para a luz visível. Existem outras radiações que podem atravessar, por exemplo, uma parede, mas elas não são visíveis aos nossos olhos. E para nós fecharmos, o terceiro conceito básico são os princípios de propagação dos raios luminosos. Nós vamos ver como que esses raios se propagam a partir de evidências que nós podemos até observar no nosso dia a dia. A primeira delas é o princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio afirma que a luz sempre se propaga em linha reta em um meio homogêneo. Então, um raio de luz, para sair desse ponto A e chegar até um outro ponto B, ela vai fazer essa trajetória em linha reta. Isso se nós tivermos em um meio homogêneo. E qual a evidência que nós temos para realmente mostrar que a luz se propaga em linha reta? Imagine uma vela acesa e você aqui do outro lado observando essa vela. E aqui na frente você coloca várias placas de materiais opacos e faz um furo nesses materiais que estejam alinhados, mais ou menos assim. Se a luz não se propagasse em linha reta, você não viria a luz da vela, porque ela ia passar por aqui, por exemplo, e ir para um outro lado e acabar batendo no objeto opaco. Mas como a luz se propaga em linha reta, ela vai passar por o primeiro orifício, pelo segundo orifício, pelo terceiro orifício, pelo quarto orifício, até chegar aos seus olhos. E independente de quantos objetos você coloque aqui na frente, com esses orifícios alinhados, você realmente consegue observar a vela. E se um desses orifícios não estiver alinhado, por exemplo, o último deles estiver assim coberto e uma outra parte estiver aberta, você realmente não consegue observar a vela, porque os raios luminosos vão passar por aqui e quando chegarem nesse objeto que é opaco, ele não vai conseguir transpor, então você não enxerga a vela. Essa é uma excelente evidência de que realmente a luz se propaga em linha reta. Nós vamos falar de outra evidência, que é a formação das sombras, mas depois a gente fala sobre isso. O segundo princípio de propagação é o princípio da independência de propagação dos raios luminosos. E esse princípio afirma que os raios de luz eles seguem suas trajetórias independente de haver outros raios de luz cruzando ou passando por eles. Por exemplo, se você tiver um raio vermelho passando por aqui e cruzar esse raio com outro raio azul, a trajetória do raio azul nem do raio vermelho vão ser influenciadas pela presença um do outro. Então vai haver uma região aqui de fato de interseção entre esses raios luminosos, mas a propagação deles vai continuar como se nada tivesse acontecido. Se você já foi a um show, por exemplo, e já viu aquele jogo de luz, você pode ter reparado que existia uma luz, por exemplo, aqui assim, e uma outra luz que passava, por exemplo, por dentro da primeira. Você via que a luz aqui no meio do caminho, ela ficava mais intensa, porque os dois brilhos se somavam. Mas depois a luz continuava a sua propagação como se nada tivesse acontecido. Então nós verificamos que realmente a trajetória da luz independe de haver outros raios luminosos cruzando ele. E por último, o princípio da reversibilidade. Esse princípio afirma que a trajetória que o raio de luz faz de um ponto A até um ponto B tem que ser a mesma trajetória que o raio de luz faz do ponto B
até o ponto A. Analisando a propagação retilínea faz todo sentido, porque você tem aqui o ponto A e você tem aqui o ponto B. E a luz faz uma determinada trajetória retilínea, desenhar um pouquinho em cima, para sair de A e chegar até B. O caminho que essa mesma luz tem que fazer para sair de B e chegar até A tem que ser a mesma trajetória retilínea. Isso é o princípio da reversibilidade. Parece que é um princípio óbvio, mas depois a gente vai ver que existem diversas facilitações de usar esse princípio para prever como é que é o funcionamento dos nossos instrumentos ópticos. O primeiro princípio, o terceiro consequentemente, eles podem ser representados pelo chamado princípio de Fermat. O princípio de Fermat afirma que a trajetória que a luz faz entre dois pontos, ela ocorre sempre no menor tempo possível. Não é menor distância, é sempre menor tempo. Claro que se nós estivermos em um meio homogêneo, o menor tempo vai corresponder também a menor distância. Então, por isso que a luz faz a propagação em linha reta. Mas depois nós vamos ver o fenômeno da refração, em que a luz vai mudar de meio. Podem existir algumas perturbações na trajetória desse raio luminoso.